O Pastor de Hermas, primeiro livro. Visões. Segunda visão. Novamente, sobre sua negligência em castigar a mulher tagarela e os filhos lascivos e sobre seu caráter. Capítulo 1. Estava eu indo para o campo, mais ou menos na mesma hora em que o fizera no ano anterior, quando me lembrei da visão daquela época. E novamente o Espírito me arrebatou e me levou para o mesmo lugar onde eu estivera um ano antes. Chegando lá, caí de joelhos e comecei a orar ao Senhor e a glorificar seu nome, porque ele me considerara digno e me fizera conhecer meus pecados anteriores. Ao levantar-me após a oração, vejo diante de mim aquela senhora idosa que vira um ano antes, caminhando e lendo um livro. E ela me perguntou: "Você pode fazer um relato destas coisas para os eleitos de Deus?" Eu lhe digo: "Senhora, tudo isso eu não posso guardar na memória, mas me empreste o livro e eu vou transcrevê-lo." "Tome-o", disse ela, "e devolva-me depois." Então peguei o livro e, retirando-me para determinada parte do campo, o transcrevi inteiro, letra por letra, mas as sílabas eu não entendi. Mal, porém, havia terminado a transcrição do livro quando, de repente, ele foi arrancado de minhas mãos, mas quem o arrancou eu não vi. Capítulo 2. 15 dias mais tarde, depois de eu haver jejuado e orado muito ao Senhor, o conhecimento da escrita me foi revelado. Pois bem, a escrita era neste sentido: sua prole, Hermas, pecou contra Deus e eles blasfemaram contra o Senhor e em sua grande maldade traíram seus pais. E eles passaram por traidores de seus pais e por sua traição não obtiveram lucros. E até mesmo agora, seus pecados, eles têm adicionado atos lascivos e iníquas contaminações. E assim suas iniquidades se completaram. Mas torne estas palavras conhecidas de todos os seus filhos e de sua mulher, que será sua irmã, pois ela não controla a língua com a qual comete iniquidades. Mas ao ouvir estas palavras, ela se controlará e conseguirá misericórdia. Pois depois que você lhes der a conhecer estas palavras que meu Senhor me mandou revelar a você, então eles serão perdoados de todos os pecados que no passado cometeram. E o perdão será concedido a todos os santos que houverem pecado até o dia presente, se de todo o coração se arrependerem e expulsarem de sua mente as dúvidas. Pois o Senhor jurou por sua glória em relação a seus eleitos, que se um deles pecar após determinado dia que foi estabelecido, esse não será salvo. Pois o arrependimento dos justos tem limites. Esgotados estão os dias de arrependimento para todos os santos. Mas para os pagãos, o arrependimento será possível até o último dia. Você, portanto, pedirá aos que presidem a igreja que dirijam seus pés no caminho da justiça, para que possam receber plenamente as promessas com grande glória. Permaneçam firmes, portanto, vocês que trabalham com a justiça, e não duvidem de que sua passagem poderá ser acompanhada pelos santos anjos. Felizes são vocês que suportam a grande tribulação que está por vir, e felizes são aqueles que não negarão a própria vida, pois o Senhor jurou por seu Filho que aqueles que negaram o Senhor abandonaram a vida em desespero, pois até mesmo agora esses vão negá-lo nos dias que estão por vir. Com aqueles que o negaram em tempos anteriores, Deus se tornou benevolente, por causa de sua excessiva e eterna misericórdia. Capítulo 3. Mas quanto a você, Hermas, não se lembre das injustiças cometidas por seus filhos, nem deixe de dar atenção à sua irmã para que eles possam obter a purificação de seus pecados, pois eles receberão a instrução correta se você não guardar na memória as injustiças que cometeram contra você. Pois a lembrança de injustiças sofridas causa a morte,
E você, irmãs, suportou grandes tribulações pessoais por causa das transgressões de sua família, porque não cuidou dela, mas foi negligente e se envolveu em suas transações perversas. Mas você está salvo porque não se afastou do Deus vivo, graças à sua simplicidade e grande autocontrole. Essas qualidades o salvaram. Mas você deve continuar perseverante, e elas salvarão todos os que agem da mesma maneira e caminham na inocência e simplicidade. Os que possuem essas virtudes se sentirão fortes contra todas as formas da maldade e permanecerão na vida eterna. Bem-aventurados são todos os que praticam a justiça, pois eles nunca serão destruídos. Sendo assim, diga a Máximo: veja, a tribulação está avançando. Se lhe parecer bem, renegue de novo. O Senhor está perto daqueles que voltam para Ele, como está escrito em Eldade e Medade, que profetizaram para o povo no deserto. Capítulo 4. Ora, meus irmãos, uma revelação me foi feita enquanto eu dormia por um jovem de bela aparência que me disse: quem você acha que é aquela senhora idosa de quem você recebeu o livro? E eu disse: a Sibila. Você está errado, disse ele, não é a Sibila. Então quem é? Disse eu. E ele respondeu: é a igreja. E eu lhe disse: por que então ela era tão idosa? Por quê? Disse ele. Foi criada antes de todas as coisas. Por isso ela é idosa, e por causa dela o mundo foi criado. Depois disso, eu tive uma visão em minha casa, e aquela senhora idosa veio e me perguntou se eu já havia entregado o livro aos presbíteros. E eu disse que não. E então ela disse: fez bem, pois eu tenho algumas palavras a acrescentar. Mas quando eu tiver terminado todas as palavras, todos os eleitos as conhecerão por seu intermédio. Você, portanto, fará 2 livros. Um enviará para Clemente e o outro para Grápta. E Clemente enviará o seu para outros países, pois lhe foi dado permissão para agir assim. E Grápta admoestará as viúvas e os órfãos. Mas você lerá as palavras nesta cidade, juntamente com os presbíteros que administram a igreja.